Ageu, capítulo 2. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para lhe prestar culto, de louvor, de adoração. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor, a Tua bênção, a Tua misericórdia, para que possamos, Senhor, aprender mais de Ti, para que possamos aprender mais da Tua palavra. Nos ajuda, nos dirige, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa cada um dos Teus filhos aqui presentes, Senhor. Continua dando graça, continua sustentando a cada um na Tua presença com saúde. Continuamos orando, Senhor, em favor da nossa irmã Zefinha, para que ela tenha ali, Senhor, a sua saúde totalmente restabelecida. Somos gratos a Ti, Senhor, por ela já estar em casa, por ela ter apresentado esse quadro, Senhor, de melhora, onde ela vem evoluindo a cada dia. Continua dando graça para a Tua filha, fazendo uma grande obra para a glória do Teu nome. Abençoa também o Anderson. Somos gratos a Ti também, dele já estar melhorando, Senhor, mas continua com a Tua boa mão de poder ali estendida sobre a vida dele, sobre a sua família, Senhor, guardando, curando, livrando de todo mal. Apresentamos a Ti também a Anne, Senhor, que o Senhor possa abençoá-la, ó Deus, repreendendo também todo mal contra a vida dela, para que ela logo esteja também com a sua saúde restabelecida, para a glória do Teu nome. Guarda ali a irmã Yara, toda a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, continua dando saúde para o Teu povo, livrando de todo mal, Senhor. Ajuda a Tua igreja, assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com 2 hinos. Vou pedir para as irmãs nos ajudar. Podem estar escolhendo aí os hinos. Qual? 597. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar.
Amém. Glórias a Deus. Mais um hino? Pode ser 88? 88. Meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém. Glórias a Deus. Amém. Hoje
hoje, se Deus quiser, nós vamos estar encerrando aquele assunto que nós começamos lá em Neemias. E nós vamos recapitular um pouquinho o que a gente já falou, mas antes eu só quero ler um versículo que está dentro do que a gente tem a dizer hoje. Depois a gente vai ler um outro texto, só para a gente começar por esse versículo. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 10. Veja que interessante esse versículo. A maioria das pessoas contrariam o que está escrito aqui, para não dizer todo mundo. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Amém? Amém. Aqui diz, nunca digas, por que os dias passados foram melhores do que estes? Já viu aquela expressão assim? Tempos como aquele não voltam mais. É verdade, né? Voltar eles não voltam. Mas Deus pode fazer algo novo, melhor do que aquilo que a gente já viveu. Porque muitas vezes, na nossa concepção limitada, pequena, rasa, nós não conseguimos compreender dentro da nossa inteligência, não é? Tão pequenininha, a grandeza de Deus e o poder de Deus para fazer algo novo. Então guardem esse versículo, no final da mensagem a gente volta nele, tá? Os irmãos lembram que nós estávamos falando sobre Neemias, sobre a reconstrução de Jerusalém, uma Jerusalém pós-destruição do exílio do cativeiro babilônico, cidade destruída, queimada a fogo, muros derrubados, famílias mortas, o pouco de pessoas que sobreviveram, viveram num estado deplorável, sem casa, sem comida, largados ali ao relento, abandonados à própria sorte, né? E Neemias, sabendo dessa situação, na fortaleza de Suzã, ele era copeiro do rei, ele consegue autorização para voltar a Jerusalém, reconstrói os muros. Nós falamos das dificuldades que ele teve para a reconstrução, as investidas de Sambalat, Tobias, Gesem, depois ali no capítulo que nós lemos a semana, acho que na última semana, né, que nós mencionamos, quarta-feira passada, no capítulo 13, se me falha a memória, capítulo 11, 13, sobre as misturas no meio do povo, né? O povo se casando com mulheres de outras nações, os sacerdotes inserindo pessoas dentro do templo, a qual Deus havia proibido dessas pessoas estarem lá. Então veja que foi um processo que não foi fácil, não é? Até que a cidade ela teve ali a sua defesa restabelecida, né? Os seus muros levantados, para que Deus pudesse começar a trabalhar agora de uma forma mais profunda no coração das pessoas. Nós mencionamos ali, né, no capítulo 6 de Neemias, quando Esdras ele leu o livro da lei, ali por cerca de 6 horas, as pessoas ouvindo a palavra de Deus, chorando, se arrependendo, confessando seus pecados, né? Quando há exposição da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nos confronta e nos leva a enxergar a nossa própria natureza, porque tem gente que ouve a palavra de Deus e fica querendo aplicar aquilo que ouviu na vida do vizinho. Está errado. Você tem que aplicar aquilo que você ouviu na sua vida, porque aí quando você se contrasta com a palavra, você começa a enxergar as suas misérias, não é? Você começa a enxergar as suas falhas, os seus pecados, e aí é onde você tem a oportunidade de você se arrepender e de você se consertar com Deus. Só vai ao médico quem tem uma necessidade, quem sabe que está doente. Né? Alguém acorda de manhã com plena saúde e fala, bom, hoje eu quero ir lá e gastar R$200 de consulta no médico? Ninguém faz isso. Né? A pessoa só vai ao médico quando ela tem uma necessidade.
quando a pessoa enxerga essa necessidade, é que ela busca uma ajuda. Muitas vezes, para nós recorrermos a Deus em determinadas situações, nós precisamos enxergar a nossa deficiência, não é? Eu frisei bastante aqui sobre a situação dos muros, lembra que eu falei bastante sobre isso? Porque tem muita gente que anda com os muros derrubados, mas elas se acostumaram a andar assim e para elas está tudo bem, é normal é aquele, mas na verdade aquilo não é normal, não é? Porque a cidade ela tem que ser edificada, ela tem que estar protegida contra as investidas do inimigo. Baseado em tudo isso, agora nós vamos fazer uma leitura um pouco mais adiante, para a gente ver como terminou essa história, né? No livro do profeta Ageu, capítulo 2, tem uma passagem que é muito conhecida da igreja, e eu não sei se os irmãos já associaram essa passagem com o que a gente está falando, que na verdade é um complemento disso que a gente está falando. Ageu, capítulo 2, diz assim, eu já vou lendo para a gente ganhar tempo, irmãos, para não estender muito. Ageu 2:1. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Que há entre vós quem tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Por que Deus estava falando isso para o povo? Lembra que o povo estava num processo de reconstrução da cidade, tá? O livro de Ageu, ele é contemporâneo de Neemias, então é uma sequência. O povo estava num processo de reconstrução, já havia sido reconstruídos os muros, eles estavam agora reconstruindo as suas casas, e aqui está se referindo ao templo do Senhor. E aqui começa dizendo, né? Quem viu dentre vós esta casa como era antes, e a vedes agora? Por que Deus estava falando isso? Porque tinha um pessoal lá em Jerusalém, que já tinha uma idade avançada, provavelmente os que tinham mais de 80 anos, né, daí para frente, que eles chegaram a ver ou a conhecer pessoalmente o antigo templo antes da cidade ser destruída. O antigo templo era aquele templo que Salomão construiu. Salomão já não era mais vivo nessa época, mas o templo ainda estava lá. Então o templo que Salomão construiu era de uma imponência imensurável, era ali tudo revestido a ouro, uma coisa assim fantástica, não é? E quando a cidade foi destruída, esse templo ele foi destruído junto com a cidade, ou seja, eles destruíram literalmente o templo para arrancar todo aquele ouro que tinha lá dentro, aqueles revestimentos, quer dizer, não sobrou nada do templo. Aí vão lá esse pessoal, esse remanescente judeu, reconstruir o templo. Por mais que eles se dedicassem, por mais que eles se esforçassem, eles não tinham a matéria-prima que Salomão utilizou, eles não disponibilizavam tanto ouro. Lembra que quem angariou o material para a construção do templo foi Davi ainda no final da vida dele, não é? A ponto que quando Salomão assume o reino, ele precisa dar ordem para o povo parar de trazer ouro, porque eles não tinham mais onde guardar ouro para a construção do templo. Então o templo era de uma imponência assim, de uma preciosidade imensurável. E agora eles estavam reconstruindo o templo com o resto das coisas que sobraram naquela cidade. Ouro, prata, isso não existia mais.
Aí o que acontecia? Os mais antigos lembravam do templo e de toda a sua robustez, de toda a sua imponência, de toda a sua glória, que não dizer assim, e começavam a chorar. E falavam assim: isso que vocês estão fazendo não chega aos pés daquilo que era o templo de Deus, a casa do Senhor. E o que acontecia com esse posicionamento desse povo mais antigo? Eles desanimavam os mais jovens. E os mais jovens abandonaram a construção ali da casa de Deus e foram construir suas próprias casas. Porque lembra, a cidade estava destruída. E Deus aqui, ele exorta aquele povo através de Zorobabel, de Josué. Esse Josué aqui não é o Josué sucessor de Moisés, tá? Que lá viveu anos e anos e anos atrás. Esse aqui é um outro Josué, né? Até porque ele é sumo sacerdote e ele tinha a responsabilidade de ali estar trazendo aquele povo à presença de Deus, de estar motivando, entusiasmando o povo. Esse movimento desse chororô, vamos dizer assim, foi tão grande que até os sacerdotes, os levitas, o sumo sacerdote, aqui o Josué, ficou desanimado. E Deus ele começa a falar: olha, vocês precisam ter consciência, porque aos vossos olhos, aqui parafraseando, essa casa pode não ter muito valor. Mas aí ele conclui com esse versículo que todos nós já lemos, todos nós já ouvimos pregação sobre ele, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque esse templo que eles estavam levantando agora, tudo bem que ele passou depois por mais uma reforma, na época dos Macabeus, aquele período extra-bíblico, daqueles 400 anos que Deus ficou em silêncio. Mas era o templo onde Jesus havia de estar lá, 400 anos depois, ensinando as pessoas. Então, quer dizer, para pensar. O templo de Salomão, com toda a sua imponência, com toda a sua riqueza, com todo o seu ouro, com toda a sua prata, ele jamais teve a presença de Deus na pessoa de Jesus, como esse outro templo que era mais humilde, que era mais simples, que era mais, talvez, com menos materiais finos, mais rústico, eu ia dizer. Mas só que a glória, aquele que ia habitar dentro desse templo, seria o próprio Jesus. Aí a gente cai de novo naquele versículo que nós lemos lá em Eclesiastes, lembra? Nunca digas, que os tempos que passaram foram melhor do que os atuais, ou dos que estão por vir. Com sabedoria, nunca dirias isso. Porque veja, o povo se desmotiva a construir, eles partem a construir as suas casas. Depois esse mesmo povo, eles são exortados em Malaquias. Se os irmãos lerem o livro de Malaquias, fala que o Senhor reclama que o povo estava roubando a ele. Aí o povo: mas no que nós roubamos a Deus? Porque vocês moram nas suas casas estucadas. O que significa? Suas casas acabadas, bem construídas, com estuque, tudo bonitinho. E a minha casa está ao relento, está vazia. O povo tinha abandonado a construção do templo para se dedicar à construção das suas casas. Aí a gente parte do seguinte princípio, irmãos. Tudo que a gente faz na obra de Deus, eu sempre digo isso. Tudo que você faz para Deus, você é um canal de bênção. Então, se Deus tiver que abençoar alguém através da sua vida, você funciona como um canudinho. A bênção, ela parte de Deus, passa por você e chega no destino. Então, quer dizer, sempre a bênção está correndo através de você. Ou seja, você sempre é abençoado, você sempre é próspero. Prosperidade não significa você ter um bolso cheio de dinheiro. Prosperidade significa você ser feliz com aquilo que você tem e onde você pôr a tua mão, Deus abençoar.
Tem gente que ganha um rio de dinheiro e parece que cai no saco furado. Tem gente que ganha um valor menor e com aquilo a pessoa consegue alcançar grandes conquistas, porque Deus é com ela, porque Deus prospera, porque Deus multiplica, porque Deus dá sabedoria para a pessoa investir, trabalhar com aquilo que ela tem. Então, vejam que esse povo, eles perdem esse princípio. E Deus cobra isso deles. Veja que todo o processo de reconstrução é muito difícil. Viu quanta dificuldade que esse povo teve para chegar até um resultado final aqui? E isso muitas vezes acontece na nossa vida espiritual. Porque se a gente trouxer isso para uma forma mais pessoal, nós podemos dizer que nós somos casa para o Senhor? Sim ou não? Sim. Nós não somos um tabernáculo? O Espírito de Deus não habita em nós? Então, quando você edifica uma casa, se imagina agora você sendo a casa de Deus. Esquece o templo físico aqui. Pense em você agora. Aí você começa a buscar mais os seus interesses pessoais ou até carnais do que os interesses espirituais, para onde você ia estar cooperando para que o Espírito de Deus fizesse morada em você. Tudo isso que nós estamos vendo aqui culmina nesse resultado. Porque no Antigo Testamento, o Senhor ele habitava em templos. Deus começa habitando no tabernáculo, não é? A tenda móvel do povo de Israel. Quando o povo estabelece Jerusalém como capital, Israel é ali colocada como nação, tal. Na época de Salomão é construído o templo, agora tem um endereço fixo. Se alguém perguntar onde é o templo de Deus, é lá em Jerusalém, na rua tal, número tal, tinha um endereço fixo agora. Não era mais um templo móvel. Quando Jesus vem, ele traz isso para uma situação pessoal. Agora o templo de Deus é o quê? É a João Mafra 106? Não, aqui é a igreja onde nós nos reunimos. O templo de Deus sou eu. O templo de Deus é você. Porque a Bíblia diz que o Senhor faz morada. Veja que isso foi estreitando um relacionamento, até chegar num relacionamento pessoal. Até chegar num ponto onde é tratado você e Deus diretamente. Então, quando eu não considero essas coisas, quando eu busco mais os meus próprios interesses do que procurar ter um lugar habitável para o Espírito Santo, como é que eu posso ter uma direção de Deus para os meus interesses, para a minha vida? Se eu não estou preocupado em que o Espírito Santo habite na minha casa. Estão me entendendo? Então, o primeiro ponto para você conseguir alcançar os seus objetivos é você se preocupar em ter o Espírito Santo habitando na tua casa. É Deus fazer morada em você, na pessoa do Espírito Santo. É isso que a gente precisa entender. E esse processo é difícil. A gente pode traçar um paralelo com tudo isso que nós falamos esses dias. Por quê? Porque tem que dedicar à reconstrução. Precisa tapar as brechas. Nós falamos, sobre o diabo, que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, tudo isso faz parte de um dia a dia com Deus. Você edificar os muros, você limpar a casa, você tirar tudo aquilo que não é bom, porque a nossa velha natureza apela para isso. Ela insiste em trazer sujeira, ela insiste em trazer aquilo que desagrada a Deus. Mas se você quiser ter uma direção de Deus verdadeira para a tua vida, se você quiser ter uma direção de Deus legítima para a tua vida, precisa ter condições de o Espírito de Deus fazer morada na tua vida. Senão você anda às cegas. Você pode ter o melhor curso, você pode ter a melhor graduação, você pode ter a melhor pós-graduação, você pode até ter o melhor trabalho, pode ter o melhor salário, mas a verdade é que a casa está vazia. E aí vai chegar numa situação que Deus vai falar assim: escuta, por que as vossas casas, no sentido dos nossos interesses, são bem edificadas, bem estucadas, bem preparadas, bem bonitas, bem adornadas,
e a minha casa, onde eu gostaria de fazer morada na tua vida, não tem nem espaço. Porque tem tanta coisa já dentro que já não tem mais espaço. Esse é o ponto que nós precisamos nos preocupar nesse processo todo de reconstrução. Porque reconstruir, irmãos, não é fácil. Para construir, existe toda aquela motivação, não é? De você começar a fazer, de ser a primeira vez que você está fazendo, e você vê acontecer. Mas quando a coisa cai, quando desmorona, e você precisa pôr a mão na massa, porque reconstruir o trabalho dobrado. Você não vai pegar tudo pronto para construir, você vai ter que limpar a bagunça do que caiu primeiro. Você vai ter que pôr a coisa no lugar, senão não constrói. Você demoliu uma casa num terreno. Se você não tirar o entulho de lá, você consegue levantar outro? As paredes vão ficar retas, vai ter condição de fazer fundação em cima de um monte de entulho. Como é que você vai construir? Como é que você vai andar ali? Como é que você vai morar ali? E para tirar o entulho dá trabalho, né? Chama a caçamba e vai, e carrega e joga entulho, e depois tem que nivelar, e depois tem que furar, e tem que fazer outra fundação para começar a construir tudo de novo. Não é fácil. E aí vem chuva, e aí tem que parar, e aí não sei o quê. Agora traduz tudo isso que eu estou falando na vida espiritual de cada um. Traduz tudo isso que eu estou falando no nosso dia a dia, mediante aos nossos problemas. Nós estamos num processo constante de uma construção, não é? Ou de uma reconstrução, porque nós tivemos o nosso contato restabelecido com Deus, estamos reconstruindo uma vida com Deus, que a princípio caiu no Éden. Temos uma grande obra, estou numa grande obra que eu não posso parar, como o irmão está lembrando aqui, Neemias disse. Então é uma obra que nós não vamos parar. Quando é que nós vamos parar essa obra? Quando nós fecharmos os olhos, né, que o Senhor nos chamar e a gente morrer, ou se Jesus vier buscar a igreja agora. Aí ele pode dizer, não, acabou, aposentei a enxada, a pá aqui, agora é só glória, aleluia. Mas enquanto isso é trabalho árduo, é sol ardido na moleira, é chuva, é sol no lombo, é sede às vezes, é fome às vezes. Não é fácil. Mas tudo aquilo que você fizer priorizando Deus, lembra que você é um canal de bênção? A bênção de Deus vai passar por você. Tudo aquilo que você priorizar Deus, Deus vai ser com você. Se esse povo tivesse priorizado aqui o templo de Deus, a vida deles teria sido mais fácil aqui nesse processo. Mas chegou um certo ponto que eles desanimaram, e por causa do desânimo, cada um foi para o seu lado visar o seu próprio interesse. Se a gente olhar as igrejas hoje, irmãos, eu estava até conversando hoje lá com o pessoal no trabalho, e a gente estava falando alguns testemunhos, né, que a gente ouvia assim, de uns anos atrás. Quem se preocupa hoje em trazer um enfermo para a igreja, em orar por um enfermo, em saber quem precisa de um alimento? O milagre que as pessoas querem ver hoje, sabe qual que é? Multiplica, Senhor. Enche de lobo-guará aqui dentro. Que a baleia agora ficou para trás, né? Agora a onda é lobo-guará, que é a nota de 200. Ninguém mais está interessado na dor do próximo. Ninguém mais está interessado em se preocupar com o próximo. Olha, estão dizendo que vai esfriar. Será que meus irmãos têm cobertor? Todos eles vão estar aquecidos? Será que todos estão tendo o que comer nessa época? Será que meus irmãos estão precisando de alguma coisa? Será que tem alguém doente, eu não sei, que eu poderia estar orando? Eu não posso visitar por causa dessa situação, mas eu posso orar, eu posso dobrar o joelho na minha casa, eu posso dobrar o joelho na madrugada, eu posso interceder pela vida dessa pessoa. Ou será que cada um está preocupado com o seu próprio umbigo?
Isso faz parte de um processo de reconstrução espiritual. Porque quando nós tivermos lugar para o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida dessa forma, nós seremos agentes abençoadores. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós e através da nossa vida, outras vidas serão abençoadas. Vejam que a bênção vai estar sempre fluindo por você, vai estar sempre passando por você. E assim Deus te assiste nas suas necessidades, Deus te ampara nas suas fraquezas, Deus te cura nas suas necessidades, nas suas enfermidades, e você vai vivendo uma vida com Deus. E sabe qual é o mais importante disso tudo? No meio dessa obra, quando o inimigo mandou Sambalate, não deu certo. Mandou Tobias, não deu certo. Mandou Gesem, não deu certo. Mandou aquelas mulheres de outras nações para o povo casar com elas, se corromper, se contaminar, trazer deuses pagãos, não deu certo. Neemias foi lá, esbofeteou uns, arrancou o cabelo de outro, pôs todo mundo para correr e arrumou aquela situação. Aí depois começa esse chororô, o inimigo manda lá aquele espírito saudosista, e o povo começa a chorar, esse templo nunca vai ser igual ao que tinha aqui um dia, e desanima todo o povo. Não deu certo. Deus vai lá e cobra, e traz o povo para a realidade. Aí sabe o que o diabo faz? Ele próprio entra em cena. Porque tudo aquilo que ele tentou para parar aquela obra não deu certo. Aí quando nós vemos aqui, no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo também de número 3, para a gente concluir essa história. Diz assim, ora, Josué, lembra aquele Josué que nós falamos agora há pouco lá de Ageu, sumo sacerdote? É esse mesmo Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Eu vou ler o 2 aqui primeiro. Vamos ler a partir do 1 para ficar mais claro. Tá? Eu pulei aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Capítulo 3 de Zacarias, versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Amém? O que acontece? Josué com vestes sujas. O que significa isso? Pecado. Quem que estava lá diante de Deus para ficar apontando o dedão para Josué? O diabo. Mas a diferença, irmãos, de quando a pessoa está com uma vida num processo de conserto na presença de Deus, é que ainda que as suas vestes estejam sujas, Deus está vendo o esforço daquela pessoa para ela trabalhar. Deus está vendo o esforço daquela pessoa para ela estar ali perseverando. Porque pecar, nós somos imperfeitos. Todos nós pecamos. Mas o que Deus faz aqui? Deus repreende o diabo e passa de Josué aquela iniquidade, tipificando o quê? Troca as vestes dele. Tira essa roupa suja dele, põe uma roupa nova. Porque eu estou vendo o esforço dele. E essa iniquidade foi passada dele.
Imagina se Josué não tivesse na presença de Deus. Aqui seria o final dele. Aqui seria o fim. Dá para entender a importância da gente lutar? É fácil você perseverar na presença de Deus? Não é. É fácil você querer ter uma vida ali íntegra, uma vida correta, de você procurar ter uma vida acertada na presença de Deus? Não, não é fácil. Porque nós temos, primeiro, a nossa carne. Nós temos uma luta interna, né? Nós temos um lado nosso que apela, que se você der vazão, ele vai andar tudo errado. Nós temos a nossa carne, tem o diabo, que nos acusa, que nos tenta, e tem o mundo, o sistema mundano. Então você, inserido nesse contexto, procurar ter uma vida que agrade a Deus, que o Espírito de Deus possa fazer morada em você, ninguém pode dizer assim: terminei a construção, agora eu vou relaxar, vou aproveitar porque a casa está pronta. Não! A casa sempre vai estar tendo que ser reconstruída, sempre vai ter que ter um ajuste aqui, um ajuste ali. Olha, surgiu uma brecha aqui, não, vamos arrumar, não pode deixar isso aí não, porque senão vai desmoronar. Olha, surgiu um vazamento ali, está pingando uns pensamentos meio estranhos aqui, não, vamos buscar Deus, vamos parar com isso. Porque a casa tem que estar em condição para o Espírito de Deus habitar. E se a gente não entrar por esse caminho, por esse princípio, qual que é o resultado de você correr e não conseguir nada? Então Deus está chamando a gente para um tempo agora, irmãos, de reconstrução, para um tempo onde Ele mesmo já tem dito aqui na igreja que Ele quer operar, Ele quer fazer coisas novas, coisas diferentes, mostrar para nós o que ainda Ele tem por fazer. Portanto, os dias passados não são melhores do que os dias que estão por vir na presença de Deus. Deus, Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu e você podemos esperar. Ainda que possamos já ter vivido momentos maravilhosos no passado, mas Deus, Ele é uma fonte inesgotável para a sua igreja, para mim e para você. Ele pode fazer algo tremendo na nossa vida, que vai impactar a vida de muitas pessoas. Mas Ele precisa o quê? Ter lugar para operar. Nós precisamos ter uma vida em condição de Deus nos usar. Porque tem gente hoje achando que é tudo oba-oba. Venha como está, fique como está. Não. Deus nos tolera. Não é que Deus nos aceita, Deus nos tolera. Quando a gente chega tudo sujo aqui na igreja. Sabe quando a gente entra para se converter? Ah, Deus me aceita assim. Não, Deus te tolera. Até que você seja trabalhado ali pelo Espírito Santo, seja convencido pela palavra de Deus e entre num processo ali de santificação, onde verdadeiramente Deus vai podendo ali trabalhar e operar na tua vida. Esse conceito de venha como está e continue desse jeito, Deus aceita tudo, isso é antibíblico. Isso não é verdade. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque o Senhor é santo. Glória a Deus. Então a gente precisa entrar por esse caminho. Não pense que com aquela oraçãozinha de 2 minutos você vai estar com a tua vida em dia com Deus. Não é assim que funciona. Ah, eu oro lá antes de almoçar. Senhor, obrigado por esse alimento. Amém. Estou orando. Não é isso que é oração. Não é isso que é você ter contato. É necessário esforço. É fácil orar, irmãos? É fácil você levantar da tua cama 3 horas da manhã, dobrar o joelho do teu quarto lá para orar, buscar Deus? É fácil? Não é. É fácil jejuar?
Quando você jejua, o café nunca cheira tão gostoso como naquele dia. É luta. Isso é luta. É você vencer a você mesmo. É você romper barreiras do seu próprio eu. Para você conseguir chegar a um nível espiritual que Deus ele venha tratar com você de uma forma tremenda. Que Ele venha te usar como um canal de bênção para outras vidas. Para que você verdadeiramente possa ser morada do Espírito Santo de Deus. É luta, é processo diário. Todo dia que você abriu o olho, levantou da cama, você está na peleja. E é preciso se esforçar nesse sentido. Porque vai vir Tobias, vai vir Sambalate, vai vir Gesem te desanimar. Ah, igreja, para que igreja? Para que ficar enfiado dentro da igreja? Vai vir gente estranha te procurar, querer ganhar a tua atenção, te levar na conversa, querer te tirar fora do caminho. Mas nessas situações o Espírito de Deus vai te livrando. O Espírito de Deus vai lá e faz um negócio ali para pôr esse povo para correr. Como Neemias fez. Ele te alerta da intenção dessas pessoas que se aproximam para querer atrapalhar a tua vida espiritual. O Espírito de Deus vai trabalhando. Porque se você estiver nesses momentos sozinho, você se perde. Vai ter gente que vai vir chorando para o teu lado, falar, o que adianta você ir para a igreja, o que adianta você servir a Deus? Olha aí, ó, ficou doente na pandemia, perdeu o emprego, está passando isso, aquilo, como se não fossem coisas que acontecem também com quem não é crente. Mas vence aquele que persevera, aquele que insiste. Não vai ser isso que vai me parar. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor ele é fiel, Ele é poderoso para fazer na minha vida além daquilo que eu espero. E assim Deus vai nos levando, vai nos conduzindo, vai nos fortalecendo, vai nos guiando dia após dia. Isso é viver com Deus. Tem gente que pensa que viver com Deus é você ficar enfiado 24 horas dentro da igreja de joelho. Está errado, você tem o que fazer. Viver com Deus é você andar com Deus. Deus não falou certa vez, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito é um desafio. Estamos longe disso. O próprio o apóstolo Paulo falou, caminho, não é? Para ser um varão perfeito, me esforço para isso. Então, irmãos, lute. É tempo de deixar o comodismo de lado. É tempo de deixar aquela vida morna de lado. É tempo de deixar o conformismo de lado. É um tempo agora de nós dobrarmos o joelho, de nós clamarmos a Deus, lutarmos como Jacó. Preciso ser abençoado. Não te largo, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. O Senhor precisa mudar essa minha vida. Não dá para mim viver mais desse jeito. Eu quero ser transformado. E você insistir aos pés do Senhor, até que você possa começar a desfrutar dessa nova vida na presença de Deus. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Fica aqui essa palavra para a nossa meditação. Lembre-se, a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Tá? Não tem uma portinha lá aberta com o pessoal convidando. Não é facinho, não. Jesus é o caminho, sim, mas ele é tomado à força. Precisa se esforçar, porfiar por entrar pela porta estreita. Tem que lutar. Sem cortesia. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus? Domingo pela manhã nós teremos frio? Ficar na cama até mais tarde? Estão anunciando aí que vai gear, vai nevar, não sei não. EBD, 9 horas da manhã, hein? Por favor,
Conto somente com a presença de todos. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Somos gratos a ti, Senhor, por esse ensinamento, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, que o Senhor venha produzir um efeito espiritual em tudo isso que nós meditamos aqui nesses dias, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas para que possamos reconstruir, Senhor, estarmos engajados nesse processo contínuo que vai durar até a tua vinda, Senhor. Que possamos ser casas verdadeiramente habitáveis para o teu Espírito, que o Senhor venha se agradar de nós e que o Senhor venha nos abençoar na nossa jornada. Sê conosco, nos livra de todo mal. Abençoa a tua igreja, continua dando saúde para o teu povo. Leva-nos agora na tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal. Dá uma noite abençoada na tua presença. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Não somente agora, mas para todos sempre. Digamos. Amém.